Para que vai servir o ministério, então? E a justificativa dele é uma coisa tão absurda, dizer que como os povos indígenas são parte interessada no assunto, eles desequilibra o debate. Bom, vamos lá. A gente teve também hoje, falando de Congresso Nacional, né, uma decisão aí da Comissão Especial que aprovou o MP dos Ministérios, que na prática esvazia o Ministério dos Povos Indígenas, né? Essa foi uma decisão tomada por uma comissão mista, né? Essas alterações ainda vão ter que passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, mas é uma medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da presidência e dos ministérios do governo Lula, né? A comissão apresentou um parecer favorável à proposta, e isso, na prática, esvazia o poder do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e do Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, a ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, foi eleita deputada federal, né, mas é ministra. Ela falou sobre isso hoje em comissão na Câmara, né? Falou que estão fazendo de tudo para trazer a prática bolsonarista para o governo Lula, né? Enfim, tem muita crítica no próprio governo a essa MP, né? É um assunto em alta. Agora é uma notícia quente, inclusive a gente publicou na Fórum agora há pouco. A Yara vai ter mais detalhes, que ela escreveu essa matéria, inclusive, né, Yara? E assim, porque é uma coisa que... Meu filho, eu já comentei com vocês, eu tenho 3, mas um deles estuda ciência política. E ele veio comentar comigo, Arthur, mas mamãe, como é que pode? É algo que é para o funcionamento do governo, do executivo. É uma prerrogativa de quem é eleito pelo povo organizar a administração pública de modo a entregar as promessas de campanha, que, inclusive, foi o cerne da crítica da Gleisi, que estão fazendo... porque o que acontece? Quando a MP, o Lula ele editou esse MP no dia que ele tomou posse, até para poder organizar, criar o Ministério dos Povos Indígenas, recriar o Ministério da Cultura, uma série de arranjos, né, institucionais para ele governar. Aí essa medida vai ao Congresso e tem até 120 dias para ser analisada. Aí eles criam uma comissão, nessa comissão um relator, que no caso é um relator do Centrão, um cara de direita, Bulhões Júnior, esqueci o primeiro, Hinaldo, acho que é esse o nome dele, e ele propôs, desfazendo uma série de medidas que o presidente Lula havia determinado nessa medida provisória. Não é algo definitivo, porque esse é um parecer da comissão, agora esse parecer tem que ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo plenário do Senado Federal. Agora, o importante disso é que existe prazo, sabe, Miguel? Porque se ela não for apreciada dentro desse prazo de 120 dias, ela perde a validade. Esse que é o nó. Mas isso eu acho que é para a gente refletir. Como pode o Congresso ter a prerrogativa de modificar algo dessa natureza, que diz respeito ao funcionamento do governo federal, para efetivar as promessas que o governo, que inclusive são registradas, né, o projeto de governo é registrado no TSE, as pessoas, em tese, votam nesse projeto de governo. Então, eu acho muito estranho, sabe? É uma das idiosincrasias da República Brasileira. Essa é uma delas. Muito bem. É bizarro isso, Yara. É bizarro o Congresso querer governar, querer estabelecer como será o Ministério do Lula. É bizarro. É uma invasão de poderes, é uma agressão à democracia, né? A democracia ela é um regime funcional porque existe separação de poderes, cada um no seu quadrado, né? Judiciário, legislativo, executivo. Nesse caso, eu acho que nem no regime parlamentarista tem uma coisa dessa. É uma invasão, é uma agressão. É tão bizarro que eu quero acreditar que não vai prosperar esse negócio, né? E, por outro lado, também, é meio palhaçada também, eu acho, Yara, porque
no final das contas, lá na frente, o governo pode fazer outro, o governo tem algum instrumento para mudar isso, por exemplo. Ele faz outra mudança, entendeu? Então, eu acho que a palhaçada mostra um setor da oposição que é interessado em atrapalhar, né, em criar problema, em vez de oferecer uma alternativa. Não acho saudável, eu acho que não vai prosperar. E quando a gente observa esse rearranjo proposto pelo relator, né, pela relatoria, você vê também um rearranjo de cargos em órgãos importantes da estrutura federal, da estrutura da União, sabe? Mas o mais gritante é você tirar do Ministério dos Povos Indígenas a prerrogativa de atuar na demarcação das áreas indígenas. Porque para que vai servir o Ministério, então? E a justificativa dele é uma coisa tão absurda, dizer que, como os povos indígenas são parte interessada no assunto, eles desequilibra o debate. O Ministério dos Povos Indígenas ser o responsável por isso. E assim, basta você olhar o Congresso Nacional para você ver que tudo nesse país contempla os interesses dos homens brancos, ricos e héteros. Né? Aí, ao longo de 500 anos, os povos indígenas nunca tiveram assento na esplanada de um governo federal. Quando tem, na primeira oportunidade, esse povo quer tirar, sabe, eu acho escandaloso, Miguel e Ivan.